Já me aconteceu algumas vezes de que, conversando com alguma pessoa, às vezes a pessoa começa a abrir dos seus problemas, das suas dificuldades, e eu percebo que a pessoa está precisando de ajuda, precisando ser pastoreada, precisando de algum apoio, mas quando oferece ajuda, a pessoa se fecha, não quer saber, se bloqueia. E principalmente quando descobre que sou pastor. Você acredita nisso? Já me aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, lembro de uma situação que eu tinha uma viagem para fazer, ofereci carona, sabe, naqueles aplicativos de compartilhar a viagem, pessoa aleatória no banco do lado, e de repente aquela pessoa começa a abrir da sua vida. Eu até estranho isso, porque a pessoa nem me conhece, começa a contar da sua história, da sua vida. Acho que deve ser por causa do tamanho da orelha, do ouvido, né? As pessoas sentem essa liberdade. E aí daqui a pouco a pessoa, no meio daquela conversa, abrindo as coisas profundas, fala: tá, mas o que você faz da vida mesmo? Aí eu digo: sou pastor. Morreu a conversa, acabou. Aí eu fico pensando: por quê? Você consegue me ajudar a pensar alguma pista? Por quê a pessoa se bloqueia, fecha, especialmente quando ouve que é pastor? Tem aquele ditado, né, que diz: gato escaldado tem medo até de água fria, né? Ou como diz o gaúcho, vocês conhecem? Gato picado de cobra tem medo até de linguiça. Né? Mas eu penso, por que tem tantas pessoas no nosso mundo escaldadas, ressabiadas? Talvez pessoas que precisariam de ajuda, mas se fecham. Por que será? Me ajude a pensar nisso, quem sabe até o final do culto a gente chega numa conclusão. Mas sabe que no tempo de Jesus tinha líderes religiosos que se colocavam como pastores sobre as pessoas, diziam-se pastores, diziam que coordenavam as pessoas, mas esses líderes religiosos, na verdade, o que faziam era colocar pesados fardos morais em cima das pessoas, com leis, com rigorosidade, com religiosidade absurda, faziam leis tão rígidas que nem eles sequer conseguiam cumprir, mas oprimiam as pessoas com as leis que eles mesmos inventavam. Ainda bem que era só no tempo de Jesus isso, né? Ainda bem, se fosse hoje seria complicado, ainda bem que hoje não se vê mais isso. Mas para você ter ideia do que esses líderes religiosos no tempo de Jesus faziam, se você tem a sua Bíblia em papel, eu convido você a olhar comigo o contexto do texto que nós vamos ler. A gente vai ler o capítulo 10 do Evangelho de João, mas se a gente olha já um pouquinho antes, para entender por que Jesus está falando o que ele está falando, a gente vai ver, por exemplo, que no capítulo 8 de João, Jesus está ali numa situação que talvez você já tenha ouvido falar. Esses líderes religiosos queriam apedrejar, literalmente sim, apedrejar uma mulher que havia sido pega em adultério. Lembram dessa história? E eles chegam para Jesus arrastando aquela mulher adúltera e dizem para Jesus: Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. Segundo a lei que está escrita no Antigo Testamento, que você concorda, Jesus, ela precisa ser apedrejada. O que você nos diz? Aí Jesus se abaixa, escreve alguma coisa no chão que a gente não sabe o que é, não está escrito na Bíblia, olha para aquelas pessoas e diz: é verdade, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas vão largando as pedras, vão indo embora, e aí no final, olha as palavras que Jesus diz para a mulher, no versículo 10: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não condeno você. Vá e não peques mais. Entende? A postura de Jesus, diferente da postura dos líderes religiosos daquela época, que queriam apedrejar aquela mulher. Vai e não peques mais. No capítulo 9 do nosso contexto ainda de João, Jesus cura um cego de nascença, e os fariseus, esses religiosos, começam a caçar Jesus. Sabe por quê?
porque ele curou aquele homem num sábado. E não pode curar no sábado, afinal de contas está lá o terceiro mandamento. O que diz o terceiro mandamento? Santificarás o dia de descanso. Então, Jesus, como é que você fez um trabalho no sábado? Isso é pecado, não pode fazer, Jesus. E começaram a caçar Jesus por ele ter curado num sábado. Consegue entender a mentalidade desses líderes religiosos do tempo de Jesus? Não bastasse isso, no capítulo 9 ainda, naquele contexto da cura desse cego, os próprios discípulos de Jesus fazem uma pergunta teológica para Jesus. Eles veem que Jesus curou aquele cego, e aí perguntam para Jesus o seguinte: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Você consegue perceber a distorção teológica por trás dessa pergunta? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Porque os discípulos de Jesus, que estavam começando aquela caminhada com Jesus, estavam influenciados por esses líderes religiosos que se diziam pastores do povo daquela época, que pregavam isso, de que toda doença é consequência de um pecado. Então, se você está sofrendo, é porque você pecou, porque você fez alguma coisa errada. Essa era a teologia daquelas pessoas, assim elas entendiam. Só que, como aquela pessoa nasceu cega, bugou a teologia dele, sabe? Porque se nasceu cego, não tinha pecado antes de nascer, então será que foram os pais dele que pecaram para nascer cego? Assim eles pensavam, assim era a teologia daquelas pessoas. E Jesus responde: não, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que se cumprisse a glória de Deus e se manifestasse para vocês. E Jesus cura aquele cego, fazendo aquele milagre, transformando a vida daquela pessoa. Mas assim esses líderes religiosos pensavam, que tudo que de mal acontece na tua vida é consequência do pecado. Ainda bem que hoje não existe mais essa teologia, né? Ainda bem que era só lá no tempo de Jesus, hoje isso está superado já. Sabe, mas no tempo de Jesus, essas pessoas que pensavam dessa forma se intitulavam pastores do povo, cuidadores do povo, líderes desse povo. Falavam com convicção, inclusive, em nome de Deus, e persuadiam outras pessoas a seguir as suas doutrinas, seguir a sua teologia, seguir os seus ensinamentos. E Jesus, nesse contexto da cura do cego, olha para aqueles líderes e chama eles de cegos. Cegos são vocês e não o cara que nasceu não podendo enxergar. Cegos são vocês, Jesus diz para aqueles líderes que não entendem nada da graça, do cuidado e da misericórdia de Deus. E hoje, no contexto, nesse texto bíblico que a gente vai ver, Jesus vai justamente orientar o povo que estava em volta dele no meio dessa confusão pastoral, no meio dessa confusão religiosa que eles viviam. Por isso, abra sua Bíblia comigo, se você tiver em papel e quiser acompanhar, João 10, os versículos 1 a 10, nós vamos ler. Vamos ler nessa perspectiva de como Jesus está orientando aquelas pessoas a lidar nesse contexto religioso que era tão diferente do nosso mundo hoje. E Jesus diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Tem ladrão e tem pastor. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, que sou a porta, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse discurso de Jesus continua, mas hoje a gente vai ler só até aqui.
Jesus usa aqui nesse texto imagens da ovinocultura. Eu não sou muito familiarizado com a ovinocultura, não sei se alguém de vocês cultiva ovelhas, se vocês cuidam de ovelhas. Tem alguém que tem experiência nisso aqui? Levanta a mão. É mesmo? Seu Nelson, que legal. Então vai confirmar ou me corrigir depois daquilo que eu falar. Mas eu confesso que eu tive que pesquisar para entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, justamente sobre essa cultura da época de Jesus, que era tão comum para os seus ouvintes. Então, para aquelas pessoas era comum o que Jesus estava falando, elas entendiam de pronto. Mas para nós hoje, no contexto urbano, 2 milênios quase depois, é um pouco difícil de entender. Mas para a gente imaginar um pouco o contexto do que Jesus queria dizer, você tem que imaginar o cuidado com as ovelhas, a ovinocultura, um pouco diferente. Você imagina num campo, numa pastagem aberta, um homem cercado de várias ovelhas, andando pelos campos, e ovelhas livres, digamos assim, livres entre aspas, mas nada de cerca elétrica, nada de arame farpado, cercadinho lá, para ficar aqui a ovelha não pode sair, não. As ovelhas voluntariamente estavam ali em volta do seu pastor, porque elas ficavam ali, porque elas sabiam que na volta dele elas tinham tudo que elas precisavam. Na volta daquele pastor, como diz Davi, no salmo que nós lemos antes, aquele pastor faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, eu sei que perto dele eu vou para um lugar bom. Ele me leva às águas de descanso, ou seja, ele me provê o alimento que eu preciso. Eu posso ficar do lado dele que eu sei que vou ter o que preciso. Ele refrigera a minha alma. Tua vara e o teu cajado me consolam, diz Davi. Ou seja, se precisar me defender de alguma ameaça, ele vai me defender. Eu estou protegido em volta daquele pastor. E essa era a figura que Jesus estava descrevendo para eles lá. Ainda no Salmo 23, Davi vai dizer: unges a minha cabeça com óleo. E olha só que palavra bonita essa: unges a minha cabeça com óleo. A unção era usada para ungir os reis, né? Por exemplo, Davi depois foi ungido o rei sobre Israel. Mas o óleo também tinha uma função asséptica. Sabia disso? Quando, por exemplo, uma ovelha se machucava, feria, ficava o ferimento aberto, não tinha band-aid, não tinha curativo para fazer. Sabe o que se fazia para proteger o ferimento, para não infeccionar, vinham as moscas e tal? Derramava óleo sobre o ferimento, e aquela barreira do óleo era o curativo, que propiciava que aquela ferida sarasse muito melhor. Olha só que interessante isso. Então as ovelhas sabiam que estavam cuidadas por aquele pastor, que ia cuidar dos seus ferimentos, ia botar óleo se precisasse ali, ou seja, elas ficavam do lado daquele pastor porque sabiam que eram cuidadas. E sabe, era comum naquele tempo também o roubo de ovelhas. Sim, era muito comum que ovelhas fossem roubadas dos rebanhos. Então, a ovelha que queria andar sozinha, desgarrada por aí, se tornava uma presa fácil para esses ladrões e salteadores de ovelhas que andavam por aí, principalmente à noite. O negócio era ficar no rebanho, era ficar em volta daquele pastor, porque qualquer ameaça ele cuidaria. Sabe, por isso o único cercado que às vezes as ovelhas tinham, às vezes, era algo chamado aprisco. Você sabe o que é um aprisco? O aprisco é uma cerca, digamos assim, um muro circular. Geralmente aqui em Santa Catarina a gente chama de taipa. Vocês conhecem o que é o muro de taipa? Quando a gente vai aqui para a região de Lages, a gente vê bastante, sabe? O muro feito todo de pedras manualmente empilhadas. Então o aprisco era aquele muro circular, redondo, onde só um lugar tinha a porta, né? E ali as ovelhas entravam e saíam principalmente para pernoitar. Ou seja, o rebanho às vezes ficava grande demais, e aí estrategicamente em alguns lugares dos campos já haviam os apriscos, e de noite os pastores então colocavam as suas ovelhas todas lá para dentro daquele aprisco, e o pastor geralmente deitava na porta. Sim, deitava na porta, o seu corpo fazia sua cama na porta, para que nenhuma ameaça entrasse, nenhuma ovelha saísse, cuidava, né? Mas acontecia às vezes de ter vários rebanhos e vários pastores que compartilhavam o mesmo aprisco. Então você imagina, de repente num daquele cercado grande, vários rebanhos, vários pastores botaram as suas ovelhas para pernoitar lá dentro. E aí eu fico pensando, como é que faz de manhã para separar cada um o seu rebanho? Você tem alguma ideia? Pasme, era só chamar. Era só chamar. Mas não misturava, pastor? Não.
Cada ovelha respondia ao chamado do seu pastor. Ia lá o pastor, chamava as ovelhas, e só as suas ovelhas do seu rebanho saíam, seguiam a pastagem para um novo dia. Vinha outro pastor, chamava, e só as suas ovelhas ouviam e seguiam a sua voz. Diz que a ovelha, me corrija, seu Nelson, se eu estiver errado, mas diz que a ovelha, por genética, ela é meio míope. Ela não enxerga muito mais longe do que 5, 10 metros, a visão dela fica embaçada, ela só enxerga bem de perto, mas diz que ela tem uma audição muito boa. Então é importante para a ovelha justamente ficar perto, porque ela sabe que do lado dela tem outra ovelha, ela se baseia por ali, mas ela ouve a voz do pastor à distância e consegue seguir o pastor justamente reconhecendo a voz desse bom pastor. Olha esse vídeo que eu baixei da internet para mostrar para vocês, da tentativa de algumas pessoas chamar um rebanho de ovelhas. Põe o volume bem alto, André. Primeira tentativa, alguém aleatório chamando a ovelha. Nenhuma ovelha respondeu. Segunda tentativa. As ovelhas nem aí. Terceira tentativa. Não tem jeito, agora o fazendeiro, pastor. Impressionante, né? Como reconhecem a voz do seu pastor e só do seu pastor. E é essa imagem que Jesus está usando para falar para aquelas pessoas. Agora, é nesse contexto pastoril, então, que a gente consegue entender um pouquinho melhor o que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas no meio daquela confusão pastoril, no meio daquela confusão religiosa, no meio daquela confusão de tantas pessoas tentando falar como se fossem o bom pastor. Então, do versículo 1 ao versículo 5 que nós lemos, basicamente, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas vítimas daqueles líderes religiosos é: entendam, ovelhas, existe pastor e existe ladrão. Ok, ovelhas? Não confundam, tem as duas coisas. Existe o pastor das ovelhas, mas existe também o ladrão das ovelhas. Não sejam ingênuas, ovelhas, é como se Jesus estivesse dizendo. Nem toda voz que você ouve é de pastor. Nem toda voz que te chama para seguir é do teu pastor. Não seja ingênua, ovelha. Perceba, distinga a voz do seu pastor. Mais ou menos é isso que Jesus está dizendo do versículo 1 ao versículo 5. Sabe, Jesus estava falando isso lá no primeiro século, sem energia elétrica, sem rádio, sem TV, sem internet, sem rede social. E as pessoas daquele tempo já estavam confusas, ouvindo tantas vozes de pretensos pastores. Aí eu fico pensando se Jesus visse hoje, né? Ele vê, claro. Mas o que ia dizer hoje, né? Com tantas vozes e tantas pessoas falando em nome dele, tantos absurdos. É cada coisa que a gente ouve por aí. E na voz dele ainda, né? Supostamente na voz dele. É cada um se intitulando pastor que, olha, eu fico abismado. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive certa vez lá na cidade de São Leopoldo.
Eu fiz a faculdade de teologia aqui em São Bento do Sul, 5 anos estudando teologia, praticamente em tempo integral. Aí fui fazer o meu estágio, PPHM, que a gente chama que é período prático de habilitação ao ministério, um estágio que a gente faz de 1 ano e meio acompanhando outro pastor, para então, talvez, ser aprovado e ordenado pastor. E eu estava lá, isso foi na cidade de São Leopoldo, e na frente da igreja, que era bem no centro da cidade, Rua Marquês de Olinda, tinha o Flanelinha, o cara que cuidava dos carros, sabe? E aí estava sempre lá em volta dos carros, ganhando o seu trocado e tal. E primeiro que eu fiquei um dia indignado com ele, porque a gente acaba se aproximando, né? E um dia, no final do dia, ele estava lá contando o dinheirinho dele, e eu estava saindo para algum culto, alguma atividade. Eu disse: e aí, deu boa hoje? Ah, hoje mais ou menos. Ele contou o dinheiro e me disse o valor. Eu lembro que eu fiquei abismado, porque eu na época, ainda lembro, era 720 e poucos reais que eu ganhava, era mais ou menos o salário mínimo da época, e multiplicando pelos dias daquela semana, aquilo que ele tinha ganhado passava longe o que eu tinha ganhado naquele dia. Quase entrei em crise vocacional naquele dia. Sem você, Flanelinha. E aí estava lá aquele Flanelinha que de vez em quando, né, sempre cuidava dos carros, e de vez em quando no final do culto parecia um carro arrombado, né? Tiravam o rádio, as coisas e tal, e naquele dia ele sumia, né? Naquele dia ele não estava lá. Não vou acusar. Mas um certo dia, eu saindo daquele Flanelinha lá, disse para mim: sabia que eu virei pastor também? Eu falei: é mesmo? Virou pastor, da noite para o dia. Aí eu pensei: puxa vida, né? Eu estou aqui estudando 5 anos, estou fazendo um período prático aqui, para talvez ser aprovado para ser pastor, e o cara virou pastor da noite para o dia. Eu pensei: que coisa, né? Que absurdo isso. Nada contra, não quero julgar, mas é cada um hoje em dia que se auto-arroga pastor. É cada um hoje em dia falando em nome de Deus sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma ética, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo. Mas fazer o que com esse fenômeno religioso da auto-intitulação pastoral? Palavra bonita essa, eu que inventei, tá? Fenômeno religioso da auto-intitulação pastoral. Fazer o quê? Não dá para impedir. Graças a Deus no nosso país a gente tem liberdade religiosa, né? Que bom, graças a Deus por isso. Mas inclusive se você questiona, você que não tem fé, sabe? Então não dá para fazer nada, deixa. Eu lembro que eu disse para ele: que legal, parabéns, que bom, um dia eu pretendo chegar lá também. Né? Que bom, vai firme, vai com Deus. E vai dizer o quê? Vai dizer que não é pastor? Não dá para dizer, porque qual é o critério para chamar de pastor? Basicamente, se tem ovelhas, é pastor, né? Se tem quem segue, tem um líder. Se tem quem segue, é líder. E sabe que nesse páreo religioso, pela disputa, pela atenção das ovelhas, quem ganha nem sempre é quem tem a melhor teologia, nem sempre é a pessoa mais ética, mais bem fundamentada teologicamente na Bíblia. Muitas vezes, nesse páreo dessa disputa pela atenção das ovelhas, quem leva é quem tem a melhor persuasão, quem convence melhor, quem fala melhor, quem tem a voz mais sedutora. Ovelhinha, vem aqui, ovelhinha. Eu tenho uma bênção preparada para você aqui, ovelhinha. Vem, me segue, ovelhinha. Vem buscar a sua bênção, vem. Não vai perder essa bênção, né, ovelhinha? Vem. Sabia, ovelhinha? Se você me der toda a sua lã e a sua carne, você vai ganhar 10 vezes mais, ovelhinha. O que você acha, ovelhinha? Vem comigo? Deixa eu ser o teu pastor. E assim no nosso mundo, muitas pessoas vão sendo machucadas, muitas pessoas vão sendo abusadas espiritualmente, e aí não é de estranhar que elas acabam desconfiadas, não é de estranhar que elas acabam escaldadas na sua própria fé. Confiaram, foram enganadas, confiaram, foram enganadas, confiaram, foram enganadas. Vai calejando, né? A gente vai criando uma casca grossa.
e no final das contas não conseguem mais nem reconhecer a voz do de fato verdadeiro, bom e único pastor, que é Jesus. Porque quando ouvem a voz de pastor, já lembram do sofrimento e das dores que tiveram. Mas sabe, eu preciso ser justo nisso que eu estou falando aqui. Eu não quero jamais criticar ninguém, não quero fazer injustiça. Sabe, nem todos que se auto-intitulam pastores são mal intencionados de início. Não, longe de mim dizer isso. Inclusive eu me policio muito, né? Sempre quando alguém fala alguma coisa ou terminação, eu tento achar algo elogio, alguma coisa boa, inclusive para colocar em cima, porque eu, longe de mim querer ser o certo, ou querer ser a única igreja certa, não, nós somos cheios de falhas e erros e de pecados também, e nem todo mundo que se auto-intitula pastor é mal intencionado. Alguns até começam bem, de fato ajudam outras pessoas, de fato conduzem pessoas para um caminho melhor do que aquilo que elas estavam vivendo. Às vezes as pessoas estavam sofrendo, estavam num caminho de drogas, estavam num caminho que estava sofrendo, e aquela outra pessoa, o seu pastor, ajuda a sair daquela situação, e é bom isso. Mas de repente vem mais uma ovelha, dá o seu dinheirinho, dá mais uma ovelha, dá o seu dinheirinho, aí daqui a pouco o negócio começa a ficar interessante, sabe? Daqui a pouco o negócio começa a ficar legal, e aí a tentação sobre aquele que se auto-intitulou pastor é grande, é grande. Nem todos começam mal intencionados, nem todos são mal intencionados, mas a gente precisa saber discernir a voz do bom pastor, como aquelas ovelhas, saber reconhecer o que procede e o que não procede da boa teologia, o que procede e o que não procede de fato da Bíblia. E sabe, Jesus, na sequência do texto que a gente não leu aqui, ele vai falar inclusive da figura do mercenário. Eu não vou aprofundar hoje aqui, mas o mercenário é aquele que de fato sim cuida das ovelhas, mas não cuida pelo amor, cuida só pelo que ele vai ganhar. Nem vou entrar nisso, fica para um outro dia. Isso Jesus conta no versículo 1 ao versículo 5, mas pasme, diz no versículo 6 que as pessoas não entenderam o que Jesus estava falando. Diz no versículo 6. E aí por isso no versículo 7 até o versículo 10, Jesus vai usar uma outra figura. E aí Jesus diz agora, eu sou a porta. Sabe aquela porta do aprisco, né? Onde a ovelha entra e sai, entra para ficar segura? Jesus muda a figura e diz, tá, se vocês não entenderam, tá difícil para vocês entenderem isso, então vamos fazer o seguinte, eu sou a porta, tá? Eu sou a porta, você tem que entrar por mim para ser salvo, né? E por isso no versículo 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus dizendo, se alguém entrar por mim, será salvo. Não está difícil de entender. Sabe, meus queridos, o negócio é olhar para Jesus, resumindo esse texto bíblico, resumindo o que Jesus está dizendo aqui. Não é olhar para pessoas, nenhuma pessoa. O negócio é olhar para Jesus. E até mesmo quando você olhar para uma pessoa, olha através da pessoa, mas olha para Jesus, porque toda pessoa, todo ser humano é falho, não existe um que é perfeito. E sabe, aqui a gente até costuma chamar essa função que eu exerço nessa paróquia pelo nome de pastor, mas o nome tem a sua limitação, porque na verdade a nossa visão, o nosso entendimento é de que aqui somos todos, eu e você, ovelhas do bom pastor, entende? Eu e você somos ovelhas do único e bom pastor que é Jesus Cristo. Por isso o meu convite para ti nessa mensagem, nessa pregação aqui é dizer, vamos junto, um do lado do outro, já que a gente não enxerga muito bem, vamos caminhar junto, em rebanho, um do ladinho do outro, mas todos nós juntos, seguindo Ele, que é o bom pastor, não seguindo pessoas, não seguindo líderes humanos, não seguindo ideias, não seguindo filosofias, seguindo a Jesus, que é o bom pastor, que é a porta pela qual a gente precisa entrar. Nós somos um rebanho, e sabe, nas nossas imperfeições, imperfeitos que nós somos, a gente vai tentando caminhar junto, e a gente vai tentando se ajudar, a gente vai tentando um cuidar do outro, e assim a gente vai como um rebanho, seguindo aquele que é o bom pastor, do qual, no versículo 11, que nós não lemos, ele mesmo diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não sei se eu daria a minha vida por ti,
talvez pela minha família, pelos meus filhos, mas nós juntos seguimos aquele que deu a sua vida por nós. Traz para Ele as tuas dores, confia nele e ouça somente a voz dele. Para discernir, usa a Bíblia, não só o que pessoas falam e podem distorcer. Amém. Sobre mim é como o sol que insiste em me acordar.